Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos da Escola Dinâmica. Vamos iniciar hoje nossa revisão para a prova de Geografia, onde eu coloquei para vocês e vamos trabalhar hoje com a formação vegetal do Brasil, que corresponde ao capítulo 11 do livro 6, que são as paisagens vegetais brasileiras. Não é? Então, o Brasil é um país que, devido à sua estrutura, né, e sua extensão territorial, muito alongada no sentido norte e sul, principalmente, né, vai apresentar uma grande variedade climática e, como consequência, apresenta também uma grande variedade vegetacional. Porque, como eu já falei para vocês em outras aulas, a vegetação é considerada o espelho do clima. Então, a cada tipo de vegetação específica, ou a cada tipo de clima específico, eu vou ter um tipo de vegetação específica para aquele tipo de clima, né? Por isso que a vegetação é considerada o espelho do clima. E aí, como a variação climática está relacionada ao sentido norte e sul do globo terrestre, né? O Brasil é um país muito extenso nesse sentido norte e sul também, o que vai apresentar uma grande variedade, né? Uma grande variedade vegetacional e climática também. No todo, né, o Brasil apresenta-se como principais representações vegetacionais, né, as mais predominantes. Tem basicamente 6 tipos de vegetações, porém existem outras, né, que não são consideradas predominantes, mas que estão localizadas também no território brasileiro, como por exemplo as vegetações de transição, como é o caso da mata de cocais, que a gente vai falar sobre ela posteriormente. E vamos começar falando da vegetação brasileira a partir da floresta amazônica. A gente tem muita coisa para falar sobre a floresta amazônica e sobre a vegetação brasileira. Veja só, a floresta amazônica, como muita gente não sabe, mas ela não é a maior floresta do mundo, não é? Ela é a maior floresta do mundo heterogênea, ou seja, com uma grande variedade de espécies. Aí ela é a maior do mundo. Porém, a maior floresta do mundo, ela não está nem no Brasil, na realidade. Ela está no extremo norte do globo terrestre, logo abaixo do trópico do Círculo Polar Ártico, né, que chama-se floresta boreal, também chamada de taiga, ou também chamada de floresta de conífera, que ela é composta exclusivamente por pinheiros, né? Então ela é maior do que a floresta amazônica, só que ela é homogênea, ela apresenta apenas uma única espécie vegetacional. Vamos nos apegar apenas ao Brasil agora, né? Então a floresta amazônica, vamos falar primeiramente das características da floresta amazônica. Quais são as características da floresta amazônica? A floresta amazônica é uma vegetação densa, latifoliada, heterogênea e perene. O que é que isso quer dizer? Densa porque é uma vegetação fechada, né? Ou seja, difícil penetração dentro da floresta amazônica, né? E aí, consequentemente, eu tenho uma vegetação densa. Latifoliada, apresenta-se com folhas largas e arredondadas. Por quê? Porque como na região amazônica chove muito, constantemente, não é? Essa chuva faz com que as vegetações de menor porte, né, ou quando estão nascendo, elas sintam-se protegidas por essas folhas largas, né, e arredondadas que ocorrem nessa região por conta da grande quantidade de chuvas que ocorrem nessa área. E aí os pingos grossos acabam chocando com as folhas largas e arredondadas e são amortecidos até bater nas árvores, nas plantas menores, né? E aí não bate com muita força. Consequentemente, ela protege essa vegetação de menor porte, vegetação que está nascendo naquela região amazônica. Por isso é considerada vegetação latifoliadas, não é? Largas e arredondadas. Heterogênea. Como eu falei para vocês, a floresta amazônica apresenta uma grande quantidade de espécies de vegetais, não é? Ou seja, a variedade muito intensa, muito grande, e aí por isso que ela é a maior floresta heterogênea do mundo,
né, apresenta uma grande variedade vegetacional, uma grande variedade de vegetais naquela região, né, por isso considerada uma vegetação heterogênea, por conta da grande quantidade de vegetação existente naquela área. Perene, porque ela é verde o ano todo, né? Uma vegetação perene, verde o ano todo, né? Ela nunca seca. Então essa vegetação é considerada perene. Latifoliada, heterogênea, perene e densa, né? Heterogênea, latifoliada, perene e densa. Então são essas características da floresta amazônica. E ela divide-se em 3 patamares vegetacionais. Quais são os patamares vegetacionais? Mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, né? A mata de igapó é uma vegetação também chamada de mata de caiapó, ou de caipó, uma vegetação encontrada dentro do leito dos rios. Geralmente, vegetação de pequeno porte, considerada uma vegetação hidrófila, né? Ou uma vegetação aquática, como é o caso, por exemplo, da Vitória Régia, né? Que é uma formação vegetal do tipo hidrófila, né? Que faz parte da mata de igapó ou de caiapó, né? Tem várias denominações para essa vegetação, que é uma vegetação de pequeno porte, que encontra-se no primeiro patamar e está dentro da água constantemente. Eu vou ter também a mata de várzea, né? Ou mata de galeria, é uma vegetação encontrada nas margens dos rios, né? Por ela estar na margem dos rios, ela é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar, ou seja, o nível mais alto da maré. Quando a maré baixa, o solo fica seco, né? Mas ela continua ali. Então, porque ela se adapta a 2 tipos de solo, um solo úmido e um solo seco, né? É considerado uma vegetação tropófila, né? Então, eu tenho aí a mata de várzea, uma vegetação tropófila encontrada às margens dos rios, que é constantemente inundada quando o rio atinge a pré-mar. E a mata de terra firme, como o próprio nome já diz, ela encontra-se distante do leito dos rios, longe do leito dos rios, por isso ela nunca é inundada. Um exemplo da mata de igapó, que eu não falei, a Vitória Régia, né? Da mata de várzea eu tenho as seringueiras, né? São consideradas árvores de médio porte, e na mata de terra firme são árvores de grande porte, que nunca é inundada pelas águas dos rios, que podem chegar até 60 metros de altura. Aí eu tenho aí o ipê, o cedro, a maçaranduba, são árvores de grande porte que estão em destaque nessa região norte do Brasil. Então é essa formação vegetal encontrada no norte do Brasil, a mata floresta amazônica, também conhecida como mata equatorial, floresta equatorial. Eu tenho também uma outra formação vegetal, essa já abrange uma grande parte do centro-oeste brasileiro, uma pequena parte do nordeste, né? E uma pequena parte também do sudeste brasileiro, que é o cerrado. O cerrado, gente, é uma formação vegetal muito parecida com a caatinga nordestina, né? E apresenta as mesmas características da savana africana. Por isso que o cerrado é considerado a savana brasileira, né? Porque apresenta a mesma qualidade de espécies existentes nessa região. Árvore com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos e gramíneas, né? Folhas jaquíticas, né? E aveludadas. Não, essa vegetação é uma vegetação que ocorre nas regiões do Cerrado brasileiro, né? O Cerrado brasileiro ela tem essa característica muito parecida também com a caatinga nordestina. O que vai diferenciar o cerrado da caatinga é que na caatinga, gente, eu não vou ter a presença de gramínea, onde no cerrado eu vou ter. E o que vai diferenciar o cerrado da savana são as espécies animais, né? Na savana eu tenho animais de grande porte, como a zebra, a girafa, leões, né? São animais de grande porte, que eu não vou ter aqui no cerrado brasileiro. No cerrado eu vou ter o lobo-guará, eu vou ter onça pintada, eu vou ter a arpia, que é algumas aves que existem nessa região, aves de rapina, né? Tipo do cerrado brasileiro.
Cerrado ele foi fortemente impactado pela ação antrópica porque boa parte da sua formação vegetal foi retirada para a fabricação de carvão, né, carvão vegetal. Então a exploração foi muito grande, além do avanço das fronteiras agrícolas que adentraram na região do Cerrado, né, e consequentemente começaram a utilizar essa vegetação, essa região para o desenvolvimento da agricultura, né, que formou-se no Cerrado brasileiro. Né? Então foi fortemente impactado, foi uma das formações vegetais mais impactadas pela ação antrópica. Né? Já os pampas, né, também conhecido como campos, né, aparecem no sul do Brasil. Né? O sul do Brasil formado pelos pampas ou campos, formado por gramíneas, não é? São chamados campos limpos, né? Ocorre na região sul do Brasil, né? Onde essa região é chamada também de pradaria em outras regiões do globo terrestre. Pampas, pradarias ou campos é a mesma formação vegetal formada exclusivamente por gramíneas e alguns arbustos aqui e acolá. Quando apresentam os arbustos, são chamados de campos sujos, né? Quando apresentam só gramíneas, chamado de campos limpos ou pampas. Né? Essa região sul também vai apresentar uma outra formação vegetal chamada de mata de araucária ou mata de pinhais. Né? A mata de araucária ou mata de pinhais é uma formação vegetal da família dos pinheiros, por isso que mata de pinhais. E, consequentemente, ela também sofreu um forte impacto ambiental. Hoje, a região sul só tem 1% da formação de mata de pinhais do Brasil, porque como ela tem um forte potencial para a fabricação de madeira, de celulose e papel, a sua madeira foi retirada para quase com a totalidade da região e aí acabou sofrendo esse forte impacto ambiental. A pinha hoje das matas de araucária são muito utilizadas na gastronomia da região sul do Brasil. Apresenta folhas aciculifoliadas em forma de agulha para evitar o contato com ar frio durante o período de outono e inverno, já que na região sul eu vou ter as 4 estações do ano bem definidas. E aí o outono e inverno ela vai se adaptar a esse tipo de clima, não é? Onde eu vou ter as 4 estações do ano bem definidas. No outono e inverno a temperatura cai consideravelmente. Ela vai ter um formato de agulha. Não é? Essa é a típica vegetação do sul do Brasil, a mata de araucária, ou também conhecida como mata de pinhais. Ok? Na região nordeste, né, eu vou ter... Não é Covid, viu? Na região nordeste, eu vou ter a Mata Atlântica, né, que se estende desde o Rio Grande do Norte, né, até o sul da Bahia, no nordeste, porém, em outras áreas da região, das outras regiões do Brasil também vai apresentar, como, por exemplo, na região sudeste, no sul do Brasil eu também vou ter a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela vai ter as principais características, como a da floresta amazônica, densa, latifoliada, heterogênea e perene. Densa, fechada, latifoliada, folhas arredondadas, heterogênea, várias espécies, e perene porque ela é verde o ano todo, nunca seca. Né? Foi fortemente impactada pela ação antrópica por ela estar muito vulnerável às áreas urbanas, né? Então o meio urbano começou a ampliar-se e consequentemente ocupou a área de mata de atlântica e muito dessa mata atlântica ela foi retirada. Hoje só resta um total entre 7 a 8% da sua cobertura vegetal nativa, né? Que boa parte foi retirada, né, por conta do crescimento e a construção das cidades. E aí começou a sofrer esse forte impacto ambiental as regiões de Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem como bioindicador a Imbaúba. O que é o bioindicador? O bioindicador é uma vegetação, quando você vê, você sabe que ali foi ou vai ser uma área de Mata Atlântica, porque a Imbaúba só nasce em área de Mata Atlântica e serve como alimento para o bicho preguiça, não é? A Imbaúba é um bom alimento, né, para o bicho preguiça, e o bicho preguiça se alimenta muito bem dessa formação vegetal da Mata Atlântica, que é a Imbaúba, não é? Então, a Mata Atlântica, ela, apesar de ter sido fortemente impactada também pela ação antrópica, ela ainda apresenta uma grande variedade, não é, vegetacional,
e também uma grande variedade animal, superior até a variedade animal que eu tenho na floresta amazônica, porque muitas das espécimes animais da Mata Atlântica ela conseguiu se adaptar ao meio urbano e aí acabaram não sofrendo esse forte impacto ambiental que não se tornaram extintas, né? Então essa é a formação de Mata Atlântica que eu tenho no Nordeste brasileiro. Uma outra formação vegetal que eu tenho no Nordeste é a vegetação de transição, que é chamada de mata de cocais. A mata de cocais está localizada no meio norte brasileiro, ou seja, entre o Piauí e o Maranhão. A mata de cocais é uma vegetação que ela é composta por palmeiras, né? Quais espécies de palmeiras são? Carnaúba, buriti, oiticica e o babaçu. Elas têm uma grande importância no que se respeita às questões econômicas da região, porque através dessa produção acaba gerando ceras, óleos e cosméticos, o qual ele é exportado para fora do Brasil, principalmente para a Itália. Maranello, por exemplo, que é onde tem a fábrica da Ferrari, compra muita cera de carnaúba do Brasil para dar polimento nos carros da Ferrari, na fábrica da Maranello. Então, hoje a região do meio norte tem uma boa fonte de renda, né, que ajuda a facilitar o crescimento da balança comercial através de exportação desses produtos que são extraídos da mata de cocais, onde eu tenho a carnaúba, buriti, oiticica e o babaçu, vegetação típica do meio norte brasileiro que compõe a mata de cocais. E eu vou ter também outra vegetação de transição no Nordeste, que é o mangue. O mangue é a vegetação fluvio-marinha. O que é isso, professor? Fluvio-marinha ela está localizada entre o rio e o mar. Por isso dá o nome fluvio-marinha. Flúvio, rio, marinha, mar. Então essa formação vegetal está entre essas duas formações, né? E ela é com vegetação considerada uma vegetação halófita. O que é uma vegetação halófita? Vegetação halófita, o prefixo halo quer dizer sal. Fitoplanta, ou seja, uma planta adaptada a um terreno com alto teor de salinidade. Por isso o mangue é considerado uma vegetação halófita. Apresenta raízes aéreas, por quê? Porque a lama do mangue ela não tem oxigenação. E aí por isso que ela é rica em bactéria, porque a bactéria é um ser anaeróbio. Ela não necessita de oxigênio para respirar. Como a planta necessita de oxigênio para respirar e ela está cheia de bactéria no solo, ela sai e tem aquela formação de raízes aéreas. Né? Existem três tipos de mangue: o mangue negro, o mangue branco e o mangue vermelho. Né? Cada uma com características peculiares, que não vem o caso a gente discutir isso agora, né? Então, cada um tem sua característica, né, com relação à formação de mangue. E a outra formação vegetacional que eu tenho no Nordeste é a chamada caatinga, né? A caatinga é uma formação vegetacional típica do sertão nordestino e é uma vegetação endêmica do Brasil. Quando eu falo endêmica, é porque ela só existe no Brasil, não existe em outro lugar nenhum do Brasil. Né? A caatinga recebe esse nome, que quer dizer mata branca. Né? Caatinga, a palavra caatinga quer dizer mata branca. Por que mata branca? Porque na época da colonização, os índios, que eram oriundos dessa região do Nordeste, principalmente os... rapaz, eu esqueci o nome da tribo, mas não vem ao caso. Funiô, né? Ao adentrar aquela região ali do sertão nordestino, a tribo Funiô já em Águas Belas, né? Então, ao adentrar no sertão nordestino, ele observava uma vegetação monótona com a cor cinza esbranquiçada, né? E aí passou a chamar essa vegetação de caatinga, que quer dizer mata branca, né? Essa formação vegetal é endêmica do Brasil, você não vai encontrar em lugar nenhum, né, do mundo, só existe no Brasil. E ela é dividida em duas partes. Eu tenho as vegetações xerófilas ou xerófitas e as caducifólias, caducas ou decíduas. As vegetações xerófilas ou xerófitas são vegetações da família das cactáceas, formadas por cacto, mandacaru, xique-xique, coroa de frade, entre outros, que apresentam pseudofolhas. O que são pseudofolhas? São os espinhos, né? Para diminuir a evapotranspiração e acumular água em seu caule, porque a região do sertão nordestino existe um período de estiagem muito prolongado.
e aí, consequentemente, essa estiagem faz com que a vegetação ela se adapte ao meio, não é? Acumulando água em seu caule e sobrevivendo aos longos períodos de estiagem. E aí eu tenho essa vegetação denominada como vegetação xerófila ou xerófita, que é típica do sertão nordestino. Não é? Quais são as características da vegetação do sertão nordestino? Casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos, folhas raquíticas e aveludadas. Não é? São essas características da formação do sertão da caatinga nordestina. E aí eu tenho as vegetações caducifólias, caducas ou decíduas. Vegetação caducifólia, caduca ou decídua é uma formação vegetacional que ela deixa, né, as folhagens cair no período de estiagem prolongada, né, recuperando-as no período de chuva. Então, durante a chuva no sertão nordestino, fica um verde exuberante naquela região, né, onde dá até um certo cheiro gostoso no ar do sertão nordestino, já que muitos dessa formação vegetal são formados por herbáceas ou ervas, e aí, consequentemente, deixa o ar purificado e cheiroso. Né? O sertão nordestino é uma coisa linda, né? É um ambiente muito agradável, apesar de um calor ser muito alto durante o dia, né? À noite um frio é muito intenso, porque a amplitude térmica é muito alta, tem uma diferença de temperatura durante o dia muito grande. Durante o dia temperaturas elevadas, à noite temperaturas muito reduzidas, né? Mas é um lugar muito bom de se viver. Eu mesmo morro de vontade de morar no sertão nordestino, e se um dia eu tivesse condições de eu tirar essa Mega Sena, com certeza eu teria uma fazendinha no sertão nordestino desse aí, né? Igual tinha que ser sertão, bem sertão mesmo, né? Que eu fazia até inclusive chegar água lá para não sofrer com a falta d'água, né? Mas aí essa vegetação ela deixa a folhagem cair para diminuir a evapotranspiração. O que é evapotranspiração? Evapotranspiração é a transpiração da formação vegetal, né? E acaba acumulando água em seu caule para resistir aos longos períodos de estiagem. A caatinga também sofreu um forte impacto ambiental durante a história, porque também a construção de cavoaria daquela região foram intensa, e aí acabou acarretando um forte impacto ambiental por boa parte da população que retirava essa vegetação da caatinga para construir e produzir o carvão vegetal naquela região, não é, do sertão nordestino, ok? Vamos falar agora um pouco do Pantanal, né? O Pantanal Mato-Grossense, que agora inclusive a Rede Globo Nordeste, né, está reconstruindo, né, ou remasterizando, né, a novela Pantanal, que passou na década de 80 na TV Manchete, que mostrava toda a realidade do homem pantaneiro, né, a vida das pessoas do Pantanal, né, mostrava toda a crendice das pessoas do Pantanal, e vai falar, é belíssima essa novela. Para mim, em toda a minha vida, eu nunca fui um cara muito chegado em novela, mas até a década de 80, início da década de 90, eu assisti muitas novelas, e na década de 80, a TV Manchete, para mim, era pioneira em se fazer novela, né? Fez muitas novelas, Pantanal, Ana Raiz, Zé Trovão, Dona Beija, Escravizaura, muitas novelas boas foram feitas na TV Manchete, e para mim Pantanal foi uma das melhores novelas que eu já vi na minha vida, né? Então, a vegetação do Pantanal é considerada uma vegetação de transição, porque ela está entre a floresta amazônica e o cerrado, né? É um bioma que também pode ser chamado de complexo do Pantanal. No Brasil ocupa uma planície de inundação, também chamada planície inundável, né? Pelo rio Paraguai, que passa naquela região, e quando atinge a pleamar inunda toda a região do Pantanal, geralmente no período de verão, onde chove com maior intensidade da região, né? Ocupando uma área de 140 mil quilômetros quadrados, né? Então a área é muito extensa, está localizado entre o estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porém estende-se pelas terras paraguaias e bolivianas também, onde recebe o nome de Chaco, né?
por estar localizado em uma área de baixa altitude, entre 100 e 200 metros de altitude, que apresenta chuvas concentradas no verão, sendo cortada pelo Rio Paraguai, e por seus afluentes podem destacar 3 áreas diferentes, sempre alagadas, onde se destacam as gramíneas, as alagadas periodicamente, onde se destacam as palmeiras também, ou palmáceas, e as mais elevadas, onde não sofre inundação, são as mais densas, onde destacam-se o quebracho também em pé e o angico. E é praticamente muito parecido com os 3 patamares que eu tenho na floresta amazônica: mata de igapó, mata de varzea e mata de terra firme. Só que aí eu tenho a diferença, que aparecem as gramíneas nas áreas alagadas, eu tenho as palmeiras nas áreas que são periodicamente alagadas, e tem o angico, o ipê, e o quebracho nas áreas que não são alagadas periodicamente. O Pantanal ele é uma área de grande preservação ambiental, porque ali é uma área onde tem uma área de desova de animais muito grande, como por exemplo o jacaré de papo amarelo, o tuiuiu, que é uma árvore que representa muito bem o Pantanal, é uma árvore e a sucuri também, uma das cobras também de grande importância. Atualmente, a região pantaneira é considerada um santuário ecológico com diversas espécies vegetais, como a poaia, a sucupira, o quebracho, a tabebuia, que são árvores típicas daquela região. E os animais, temos o tuiuiu, que é a árvore símbolo do Pantanal, as bíguas, ou biguais, os jacarés, veados pantaneiros, os guarás, as antas e diversas aves que convivem perfeitamente em um equilíbrio harmonioso, mas desaparecem rapidamente e pode ser rompida atividades predatórias, porque no Pantanal hoje, para você ter ideia, eu estava vendo a reportagem essa semana no Fantástico, eu não sou muito de assistir Globo não, mas eu estava vendo sobre essa novela do Pantanal, de quando gravaram a novela Pantanal até hoje, o Pantanal já perdeu 10% da sua cobertura vegetal nativa. Ou seja, 30 anos que se passou, desde a gravação da novela Pantanal até os dias atuais, a região pantaneira perdeu 10%. Imagine só, daqui a mais 30 anos, isso aí, consequentemente, vai mais do que triplicar por conta do processo do progresso urbanístico, digamos assim, e aí, consequentemente, vai acabar ocasionando esse forte impacto ambiental na região do centro-oeste brasileiro, principalmente nas áreas que estão entre o Mato Grosso e o Mato Grosso Sul, que são áreas onde apresentam a grande variedade pantaneira. O homem do Pantanal é chamado de caboclo, aquelas pessoas que trabalham na região pantaneira tocando gado. Quando vocês foram ver a novela, se tiveram a oportunidade de ver a novela de Benedito Rui Barbosa, inclusive agora quem está remasterizando, gravando a novela é o neto dele, com novos personagens. Claro que não vão usar os mesmos personagens que tiveram naquela época, que muitos já morreram, como o próprio Cláudio Mazo, que foi um dos protagonistas, que era o chamado Velho do Rio. Tinha também Cristiana Oliveira, que hoje está muito gorda, não está mais bonita como era antigamente. Tinha também Paulo Gorgulho, que hoje já está velho. Lançou Marcos Palmeira, a novela Pantanal naquela época, e Marcos Palmeira é o único ainda que está muito parecido ainda com aquela época. Teve também Almir Sater, teve que fazia a trilha sonora junto com Sérgio Reis, Então é uma novela riquíssima. Quando vocês verem, vocês vão entender qual a importância do Pantanal, se realmente for mostrado como foi mostrado na década de 80, a realidade do Pantanal. Claro que hoje a realidade é outra. Hoje a gente tem a tecnologia, tem o celular que o homem pantaneiro já usa, naquela época não se usava, se tocava o gado através do berrante. Não sei se hoje eles ainda utilizam gado, E aí vai mostrar toda a realidade de um Pantanal e a riqueza que é aquela região, aquele ambiente, que infelizmente não está em tão grande e forte harmonia quando se tinha 30 anos atrás. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Essa foi nossa revisão para a nossa prova, E amanhã a gente trabalha mais um pouquinho, ok? Um abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.